Oi, comunidade, muito boa tarde. Bora para esse segundo turno, nosso segundo encontro aqui no DCM na live da tarde. Hoje estarei acompanhada de Moisés Mendes, o mestre do jornalismo. Também ao longo da nossa live da tarde vamos receber o professor José Geraldo. Vocês lembram dele? Ele que deu show na CPI do MST, vai estar aqui falando conosco sobre o que viveu lá na CPI, também sua análise em relação aos processos da política do país. Então, eu quero pedir para vocês já chegarem aqui nessa live da tarde, esmagando o dedo no like, não deixem de curtir a live. Curtam no YouTube, no Twitter, no Facebook. Nós também queremos casa cheia aqui na live da tarde, porque aqui vocês ficam ligadíssimos nas últimas notícias, ligadíssimos no que está acontecendo nesse momento no Brasil, na política nacional. Então, copiem o link dessa live, compartilhem nas redes sociais de vocês, joguem nos grupos de WhatsApp, chamem todo mundo para cá, tá bom? Nós também precisamos que vocês se inscrevam no canal. Quem está chegando aqui no DCM, quero deixar as boas-vindas e pedir para conferir se está inscrito no canal. Se não está, te inscreve. Chamem todo mundo que vocês conhecem também para se inscreverem no DCM e já aproveitem e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação que não para. Começa às 8 horas da manhã com o cafezão da manhã do DCM, depois tem DCM ao meio-dia, às 16 horas a live da tarde, às 21 horas o essencial. Aos finais de semana nós também temos programação sábados e domingos ao meio-dia e às 17 horas. Além dos nossos programas diários, temos vídeos curtos, cortes das entrevistas, tudo feito especialmente para vocês. Eu também quero pedir para quem puder, eu sei que nós estamos já virando, né, a segunda quinzena do mês, dia 20 de junho hoje, mas quem puder, chega aqui contribuindo que nem o Eduardo Caselato, um pingo para ir com a foto da Sheiliane no perfil, a Rosana Ribeiro, que também chegou aqui pingando, porque nós temos uma meta de R$450 e 5 novos membros até às 18 horas, gente. Quem financia o DCM, quem sustenta aqui os trabalhadores e trabalhadoras deste canal, quem mantém essa trincheira de luta e informação de pé são vocês. Então, bora chegar contribuindo, mandando um pingo ingresso solidário, mandando superchat e participando dessa conversa aqui conosco. Eu quero chamar logo para cá Moisés Mendes, porque a gente está com a CPMI ainda acontecendo, Silvinei Vasquez ainda está depondo na CPMI do 8 de janeiro, e o seu depoimento até agora foi marcado por deboche e mentiras. Eu selecionei alguns trechos do depoimento dele e também alguns trechos da CPMI que, além de mentiras e deboche, foi marcada por tumulto, como é de praxe dos bolsonaristas. Então, vem para cá, Moisés Mendes, muito boa tarde. Boa tarde, Maria Fernanda, boa tarde a todos. Moisés, tu está acompanhando esse depoimento do Silvinei Vasquez hoje na CPMI do 8 de janeiro? Ele teve a capacidade de dizer que não fez, que o maior lugar onde ele fez blitz, paradas, não foi no Nordeste, foi no Sul e no Sudeste, sendo que os dados apontam para isso. Mente descaradamente numa CPMI que até então sempre se teve aquela questão, inclusive, de jurar, né, de não mentir, inclusive é crime, né, mentir em CPMI. Pois é, Maria Fernanda, eu acompanhei pela manhã uma boa parte do depoimento. É uma coisa que não se aproveita muito, né, do que ele disse ali. É muita contradição em relação ao que de fato aconteceu. Isso que tu dissesse agora, que ele disse que não houve tanta barreira no Nordeste, quando está comprovado por estatística que metade dos ônibus abordados no segundo turno foram abordados no Nordeste. São mais de 1.000 ônibus, 2.000 ônibus. E ele ficou todo o tempo dizendo que isso aí não interferiu em nada. Ele chegou a dizer que não conhece ninguém conhece um eleitor que não tenha votado por causa das barreiras, quando se sabe que isso aí tumultuou toda a eleição no segundo turno, e que houve
uma tentativa deliberada, sim, do governo, no sentido de tornar difícil, tornar complicado e até impedir a votação do eleitor do Lula no reduto do lulista, né? Foi no Nordeste que eles agiram. Tem essa intervenção, inclusive, do Anderson Torres, como o cara que orienta a polícia, como a mando do Bolsonaro, né? Vai no Nordeste para orientar a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal a agir no sentido de dificultar a votação no Nordeste. Então, o depoimento dele foi uma coisa assim desastrosa. Tem uma coisa impressionante nesse interrogatório de hoje, Maria Fernanda, que esse cara, ele sai do governo, porque ele não ia ficar, é claro, né? Ele sai, mas ele sai da Polícia Rodoviária Federal também. Ele se aposenta por iniciativa dele, com 47 anos, ganhando o salário integral, o vencimento integral. Então, isso é uma questão a ser considerada. Já levantaram uma hipótese de que, dependendo do avanço das investigações, ele pode perder essa aposentadoria, mas ele, deliberadamente, saiu da Polícia Federal e se aposentou com 47 anos. E hoje ele fez uma declaração forte lá, que eu acho que é a coisa mais, assim, assintosa, a maior afronta que ele fez lá, que ele chamou a imprensa de mentirosa, né? Disse que não tem nada contra ele, que não há inquérito administrativo contra ele, né? Já tem aqui, depois nós podemos comentar, vários deputados já comentaram que existe sim inquéritos, investigação administrativa contra ele, mas ele disse que ele não foi comunicado oficialmente. Isso é uma coisa que o jornalismo vai ter que dar conta, né? Não pode ser ele falando e alguns deputados dizendo que não é bem assim. Quer dizer, tem aqui, ó, quer ver quem foi que falou aqui? Tem uma deputada de São Paulo, a Érica Hilton, que disse que ele tem 23 denúncias contra ele e tem 8 processos administrativos, que eram a relatora, a Elisiane Gama, ela deixou claro que esse cara, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele era protegido pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal. O corregedor da polícia não levava adiante as denúncias contra ele. Isso a Elisiane Gama deixou claro no depoimento dele. Eu acompanhei essa parte em que ela insiste, né, que as denúncias existiam e o corregedor engavetava as denúncias. Mas o que ele faz ali, que eu ia falar, que é a afronta dele, que ele chama a imprensa de mentirosa e diz que ele está processando quem investe contra ele, que ele considera mentira. Então, ele disse ali que ele tem 115 processos já por injúria ou difamação ou mentira, que ele se sente ofendido, e ele disse bem assim, ó, tem 300 processos na fila, tem 300 ações na fila que eu imaginei, não deixou claro, sejam contra jornalistas. Então, o cara que é acusado de participar de uma articulação, ele está sendo investigado, ele depôs lá na CPI e ele está sendo investigado, o jornalismo já deu conta disso aí, né, de que ele é denunciado, ele foi acusado como participante de um esquema que teria sido montado para dificultar a eleição no Nordeste. Isso aí é claro, isso aí não tem discussão. E é por isso que ele depôs hoje lá na CPI. Né? Então, e aí, ao mesmo tempo, ele diz que ele vai processar os jornalistas que têm 115 ações e que têm 300 ações na fila, somando aqui dá 415 ações contra jornalistas. Quer dizer, esse cara vai processar jornalista na situação em que ele se enfrenta, né? Teve um trecho interessante que ele fala da história que ele insiste muito que ele não tem nada contra ele, né? E que uma das respostas que estão na internet, Maria Fernanda, uma das respostas é da Gleisi Hoffmann, que faz uma pergunta, o que ele teria a dizer sobre a funcionária que apresentou o mapeamento de cidades onde Lula teve mais votos, né?
Só que aí tem um detalhe, essa funcionária não era dele. Essa funcionária era do Ministério da Justiça, ela era diretora de inteligência do Ministério da Justiça, e ela teria enviado para o Anderson Torres essas informações sobre a maior votação, onde é que o Lula teria a maior votação no Nordeste, com vistas, né, já pensando no segundo turno, e ela paga essa mensagem com esse mapa. É sobre isso que a Gleisi está se referindo, né, quando ela fala que ele não comentou o mapeamento das cidades feito por essa funcionária, que é a Marília Alencar. Isso foi um furo da CNN na época, que a CNN deu essa informação de que ela tinha enviado esse mapa de votação para o Anderson Torres e apagado, só que a Polícia Federal, na investigação, recuperou essa mensagem. E isso a Gleisi Hoffmann tá citando quando ela diz que ele comete contradições lá no depoimento. Então, o que nós temos é assim, um cara que está acossado desde que saiu da Polícia Rodoviária, desde antes. Ele foi chamado no gabinete do Alexandre de Moraes para dizer, olha, tu tira os teus caras da estrada ou vai dar um problema sério. Isso aí o Alexandre de Moraes determinou para esse ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal que ele tirasse os caras, a polícia da estrada, que ia dar um problemão para ele. E vai dar um problemão, ele vai ser investigado. Isso é uma tarefa do jornalismo agora, nos esclarecer, Maria Fernanda. É tarefa de todos nós, né? É esclarecer onde é que estão essas investigações, que tipo de investigação é, porque seria absurdo que o cara que é acusado de ter participado de um esquema de bloqueio de estrada, que por isso está depondo na CPI, não tem investigação nenhuma, né? Exatamente. Eu vou compartilhar aqui um dos trechos em que ele fala que não houve, que nenhum brasileiro deixou de votar por conta das barreiras da Polícia Rodoviária Federal. Então, não existe até o presente qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive também sendo investigado pelo MPF e pela Polícia Federal, o registro de qualquer cidadão brasileiro, apenas um, que deixou de votar no dia 30 por um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Não existe nos registros que são auditáveis da Polícia Rodoviária Federal. E vale citar aqui que nenhum policial rodoviário federal pode fazer uma abordagem sem registrar. Então, aqui também, Guilherme Boulos postou que as fiscalizações em ônibus nas eleições aconteceram nos seguintes locais. No Centro-Oeste foram 893 ônibus fiscalizados e 8 ônibus retidos. No Nordeste, 2.185 ônibus fiscalizados, 48 retidos. No Norte, 310 ônibus fiscalizados, 5 retidos. No Sudeste, 571 ônibus fiscalizados, 9 retidos. No Sul, 632 fiscalizados, 4 retidos, num total de 4.591 ônibus e 74 retidos. Mas olha só a disparidade do que foi no Nordeste. Foi o maior número de ônibus fiscalizados, 2.185, a metade, e 48 retidos, Moisés. Sim, essa é uma informação que ela não tem como ser confrontada com... Não adianta ter assim um discurso, uma conversa contra uma informação que é concreta, que é estatística. São números. Metade dos ônibus que foram bloqueados eram do Nordeste. E essa é uma casualidade, né? Até porque se viu falar muito de bloqueio em outras regiões, mas o foco todo deles, a preocupação dele, onde o Anderson Torres foi para fazer a ação nesse sentido de dificultar o voto do eleitor do Lula, essa ação foi no Nordeste, né? Então, amanhã, hoje mesmo, nós temos que ter, Maria Fernanda, informações que nos mostrem alguma coisa além disso. E essa informação,
além disso que nós já temos, é a que esclareça quais são as investigações que existem contra esse cara que era chefe da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, o que existe de concreto contra ele que ele diz que não existe? Esse Silvinei Vasquez, que uns chamam de Sidney Vasquez, todo mundo o Silvinei Vasquez. Eu. Não, muita gente chama de Sidney Vasquez. Esse cara, ele foi hoje de uma... Não sei qual é a palavra, ele foi assintoso hoje, né? Ele foi desafiador, ele enfrentava a Elisiane Gama, que é a relatora da CPI, ele se comportou de uma forma que eu até me surpreendi. Eu achei que ele foi muito, muito valente lá na CPI para defender essas informações dele, com 2 advogados, Maria Fernanda, 2 advogados lá dele, permanentemente, a todo momento falando no ouvido dele o que ele tinha que dizer. Ele é um cara que está muito bem orientado, né? Então nós temos que ter informação sobre o que existe de concreto esses 8 processos administrativos contra ele, o que é, né? E o que pode resultar desses processos no sentido de caçar, como já disseram, por fonte da própria Polícia Rodoviária Federal, que está na gestão agora, que pode resultar na cassação da aposentadoria dele, né? A outra informação que ele deu lá, que é uma coisa meio chocante também, né? Meio não, bastante chocante, é que ele procurou emprego em empresas que prestavam serviços para que forneceram, por exemplo, aqueles blindados que é uma confusão que está aí, que é um rolo, que está sendo denunciado como um rolo, que são blindados para a Polícia Rodoviária Federal, que nunca teve esse tipo de equipamento, né? Isso é uma coisa que está na imprensa todos os dias. Acho que Fantástico deu uma reportagem sobre isso, né? São carros, é um negócio de 36 milhões, Maria Fernanda. 36 milhões que foi esse contrato para compra de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal, que não participa, por regra, por norma, de confrontos que exijam veículos blindados. Não é uma tarefa clássica da natureza da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal age em estradas. E, durante o governo do Bolsonaro, agiu até em favelas, no Rio de Janeiro, em ações de repressão às pessoas, né? Dizem, é contra o tráfico? Não, a Polícia Rodoviária foi chamada para fazer coisas que normalmente não faz. E para que gastar 36 milhões em veículos blindados se isso não é da natureza da Polícia Rodoviária Federal? O nome da empresa, Maria Fernanda, é Combat Armor. Isso, e ele mentiu hoje, Moisés, só para eu contribuir com a tua informação, ele mentiu hoje na CPMI dizendo que não trabalhou na Combat Armor e tem provas de que ele foi contratado como vice-presidente da empresa em janeiro de 2023, dias após obter a aposentadoria da Polícia Rodoviária Federal, e ficou até o início de março. Essa empresa foi fundada em 2019, no início do governo do Bolsonaro, e firmou o contrato, como tu estavas falando, com a Polícia Rodoviária Federal de mais de 36 milhões de reais, e a maioria deles durante a gestão do Vasquez. Além do Vasquez, a Combat Armor nomeou ainda como diretor, também em janeiro, o brigadeiro do ar Antônio Ramires Lorenzo, que passou para a reserva em março de 2019. Em março de 2022, Lorenzo foi nomeado por Bolsonaro como secretário executivo do Ministério da Justiça e passou a ser o número 2 da pasta, comandada então por Anderson Torres, né, que está preso desde janeiro. Aqui, e ele hoje então disse que não trabalhou, negou na CPMI que havia trabalhado nesta empresa. Ele disse que pediu emprego, não é isso? Acho que ele disse que pede emprego, e ele dá a entender que não se acertou, porque ele disse em alguns momentos que ele pediu emprego para empresas que fizeram ofertas que não eram vantajosas para ele, né?
Ele não disse quantas empresas foram, acho que não disse, mas ele deu a entender que ele pediu emprego para várias empresas, entre as quais essa Combat Armor aí, que esses equipamentos nem são, essa empresa não fabrica isso aí, né? Isso aí não, eles são intermediários da venda desses blindados que as informações que circulam, Maria Fernanda, são que muitos desses carros estão parados até hoje em pátio, sem utilidade, porque tu já imaginou tu sair para a rua agora, tu vai pegar uma estrada e tu passar por um blindado desse no meio da rua? Para que tem um blindado? Qual seria a utilidade de um carro desse para a Polícia Rodoviária Federal? Né? Então, isso aí é um 36 milhões. E o cara admite que foi pedir. Bueno, agora tu está dizendo que ele tem relação com a empresa, mas ao dizer que ele foi pedir emprego, ele já está admitindo que ele está cometendo alguma coisa que pode passar por uma investigação, porque ele era um cara que tinha comando de uma organização que tinha contratos com essa empresa. Como é que ele vai lá pedir emprego depois? Bueno, o Sérgio Moro prendeu o Lula, depois arrumou emprego com o Bolsonaro, mas já estava tudo combinado, né? Agora vem o Sérgio Moro querer dizer que o Zanin não pode ser ministro supremo porque era advogado do Lula, quer dizer, cara de pau. Bueno, mas não vamos misturar as coisas. Então, mas assim, ainda o professor José Geraldo já está aqui nos bastidores, eu já vou chamar ele para conversar conosco, então mas só para a gente encerrar essa primeira parte sobre a CPMI, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, hoje deu um show também, conseguiu comandar a CPMI, apesar do tumulto dos bolsonaristas, e eu quero postar compartilhar aqui contigo, Moisés, com os nossos espectadores, quando ela enfrenta o Éder Mauro, aquele deputado bolsonarista, que foi lá, que nem faz parte da CPMI, e foi lá somente para tumultuar. Então, a Elisiane Gama, com total segurança sobre as coisas, deu um show hoje. Hoje foi ela quem se destacou nessa CPMI, eu faço questão de mostrar aqui. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante dessa comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Cale a boca, ela foi bem clara e específica, né? Tem que ser nesse tom, né, Moisés, para conseguir coordenar qualquer trabalho no meio desses bolsonaristas, né? Esse cara aí, ele usa a mesma tática que eles usaram na CPI da Covid, né? Gente que não tem nada a ver com a CPI, o que se diz suplente, por exemplo, que está lá. O Sérgio Moro, por exemplo, não é membro efetivo da CPI, ele é suplente, está lá, fica lá dando palpite, coisa que... Esse cara não é nem suplente, ele não é parte da CPI, esse aí. Então eles vão para lá para esculhambar, porque a estratégia deles é produzir alguma imagem, alguma coisa que renda depois conteúdo para a rede social, é isso que eles querem, eles não querem, a CPI não é importante para eles. Exatamente. Bom, então vamos chamar para cá para conversar conosco. Estávamos numa expectativa aqui no DCM após a presença do professor José Geraldo na CPI do MST, onde ele deu um show. Professor José Geraldo, seja muito bem-vindo ao DCM. É um prazer, uma honra lhe receber aqui. É recíproco, Maria Fernanda, Moisés e toda a audiência do programa, né? Não foi minha intenção dar show, não. A minha intenção foi professar, como se diz, né? Considerando que sou um simples professor, né? Mas é que, de fato, há uma redução, né, de perfil, mesmo num parlamento que lutamos tanto para que tivesse essa condição de grande ágora, né, de grande espaço de interlocução, né? Mas há um rebaixamento, e aí parece que um pouquinho de discernimento acaba gerando esse contraste
né, que acabamos de ver agora há pouco aí, né, no excerto que você trouxe da comissão do 8 de janeiro. Né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês e com o seu programa, né, com esse notável trabalho que o DCM realiza. Professor, a gente vai começar essa conversa relembrando uma das cenas, então, da CPI do MST, onde o senhor respondeu à altura da forma como é possível e necessário responder a alguns deputados no parlamento. Otávio Paz, no Labirinto da Solidão, disse que não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Com categoria acadêmica num ambiente que, por tanto tempo, negou a ciência, né? Essa ala, esses deputados ligados ao bolsonarismo, negam até hoje a ciência, e o senhor conseguiu, com muita ciência, contrapor esse pensamento, né, professor? O parlamento é uma expressão da sociedade, né? Então, todos esses âmbitos do social, né, se fazem representar ali. E como vocês diziam há pouco, né, esse diálogo não é nem entre nós que estávamos ali naquele recinto, né, entre estes porta-vozes e suas bases, no sentido de que se façam reconhecidos pelo imaginário que elas carregam, né? E, por isso, muitas vezes, até sacrificando luzes que possam eventualmente ter, né? Os porta-vozes desse modelo de representação acabam, né, vestindo um caricato, né, que permite que eles se sintam como parte de uma comunidade que garante a sua existência política, a sua existência social, né? E aí vira um espetáculo, né? Mas não uma polis onde os argumentos possam ter a radicalidade necessária ao discernimento, a orientar as ações, né? Em suma, fazer da política uma dimensão, o Papa, inclusive, costuma dizer que é a dimensão sublime da vida social, né? Falando do Papa que está recebendo Lula entre hoje e amanhã, né? Isso mesmo, Moisés. Professor Zé Geraldo, que honra falar com o senhor. Sim. Quer dizer, o senhor já tinha todo um reconhecimento, né, como um nome de expressão na academia, quer dizer, o senhor tem um valor como mestre, como reitor da Universidade de Brasília, e agora o senhor é pop, né? Desde essa sessão, o senhor é pop. Então, tive meus 15 minutos, não é isso? Tive meus 15 minutos. Não, o senhor já tem mais, né? O senhor já tem mais, o senhor já está aqui, amanhã vai estar no outro programa, o senhor está indo longe como figura pop. Professor, qual é a diferença em relação a tudo que o senhor viveu até hoje, né, acompanhando esse meio, a vida, a política, o debate? Qual é a diferença em relação a anos atrás e hoje?
no sentido de ver, de observar e ter qual é a informação que o bolsonarismo nos passa de diferente em relação ao que era antes. Essa abordagem que o senhor fez lá no Congresso, o senhor faria essa abordagem há uns 5, 6 anos atrás? O senhor acha que seria a mesma coisa, nesse sentido? Então, antes de tudo, vamos dizer que é um alento nós podermos estar aqui, né, avaliando, analisando essa expressão que às vezes a gente vê como desqualificada, vê como uma forma muito reduzida, né, de interlocução, mas é uma alegria poder ter garantido nesses anos recentes, né, com luta, né, com muito sacrifício, com até uma espécie de martírio de alguns, né, o que foi reconstruir, a partir da ditadura, do autoritarismo, esse lugar de fala, esse lugar de manifestação legítima, né, que é hoje a esfera pública da política no nosso país, né? Há algum tempo atrás, uma sessão como essa, e nós sairíamos em Camburão, alguns de nós desapareceríamos nos grotões do Rés do Chão, da ditadura, né? E aquelas estratégias mutiladoras do trabalho político seriam ativadas, as cassações, né? O assassinato político, os banimentos, os exílios, né? Então foi um alento poder vivenciar, né? Queria recuar um pouco mais do que os 5, 6 anos, mas queria dizer assim que essa manifestação toda, para mim, é uma espécie de estertor. Porque nós sabemos que lá atrás, com a redemocratização, a luta pela anistia, a luta pela Constituinte, a luta pela memória em verdade, ela não superou aquelas recalcitrâncias que foram para o escuro da luta política, da vida política, mas ficaram ali, hibernando, do ponto de vista de oportunisticamente sentir um momento em que pudesse haver uma volta, né, do que seu projeto representava, né? Então, por exemplo, nós construímos uma democracia participativa, uma democracia mobilizadora, que transformou, inclusive, o conceito de democracia entre nós, por causa do princípio da participação popular, do reconhecimento da legitimidade dos movimentos sociais, do protagonismo dos movimentos sociais, né? E isso é o importante, porque essa recrudescência, como eu disse, é uma espécie de recaída, né? Esses setores que estavam ali aparentemente contidos, eles estavam nos devãos da política e reaparecem. Mas veja, aquela luta de 20 anos, de 30 anos, nos garantiu a manutenção da democracia hoje. Por exemplo, na necropolítica, que há pouco, né, nos conduzia, foi o modelo de democracia participativa inscrito no SUS, no Sistema Único de Saúde, que sustentou, né, o direito de distribuir com cientificidade, né, com planejamento, com políticas públicas, com atenção à população, em que a saúde é um direito conquistado, né? E não um negócio, não um bem de mercado, né, que sirva ao enriquecimento de alguns. Essa experiência democrática preservou a democracia, né, e preservou o método democrático que, por isso mesmo, no período da necropolítica, se tentou desmantelar, extinguindo conselhos, criando um espaço de desqualificação dos sujeitos sociais e, sobretudo, dos movimentos sociais. A expressão maior disso é a tentativa de criminalizar. Por exemplo, o MST,
de Celso Furtado, que dizia que era o movimento social mais importante no mundo no século XX. É o Papa que agradece à família MST por ter defendido a sociedade com distribuição de alimentos saudáveis e não com debêntures e não com commodities, né? Essa presença participativa nos permite ir mais adiante. E em pouco tempo, com toda a corrupção, com toda a voragem clandestina e criminosa para fechar os espaços democráticos, o intervalo foi curtinho. Logo recuperamos com o voto, com a mobilização, com a capacidade de recuperar projetos, o sentido de avanço da nossa experiência política, que é uma experiência humanizadora, que aprofunda os processos democráticos, que insere o país na agenda de grandes atores, né, que discutem o processo civilizatório como estamos acompanhando, né? Então, eu acho assim, que os 5 anos que vivenciamos, né, não conseguiram reduzir a nossa capacidade de discernir, né? O terraplanismo não revogou o nosso aprendizado, né, teórico-político para construir modelagens esclarecedoras das ações do governo ou da forma legítima de articulação dos sujeitos no social. A clandestinidade dos interesses espúrios não conseguiu ocultar o que agora está aparecendo dos vários modos. E ontem foi a própria ONU, né, que, por meio de uma ação de um alto comissário, indica que há lesão à democracia, há lesão aos direitos humanos, há lesão aos fundamentos internacionais de reconhecimento da legitimidade do exercício do poder. Então, eu diria assim que os 5 anos recentes foram um teste, foram uma prova de exame final, né, para verificarmos se nós temos condições de passar para o próximo ciclo. E temos, porque muito rapidamente fomos capazes de recuperar, de reorientar instituições que se desviaram tanto pelo caminho, o próprio legislativo, né? É importante ver que luta intestina se trava no espaço do Congresso entre forças de compromisso com o histórico das nossas lutas por emancipação, por redemocratização, e esse obscurantismo que vem na base, não é, de um sistema que aluga pontos de vista, né, que, de certo modo, apoia, patrocina, né, um discurso de redução da dignidade e dos direitos, né? Então, acho que saímos sólidos. Precisamos fazer agora, como nos sugere o Frei Beto, né, resgatarmos a nossa perspectiva otimista e vamos deixar o pessimismo para tempos melhores, ele diz. Vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. O momento agora é de mobilizar nossas energias utópicas. E o utópico daí não é um delírio, é saber que há processos políticos que acumularam projeto de sociedade, perspectiva de futuro, capacidade de revelar o amadurecimento da nossa experiência civilizatória, da nossa experiência política. E em todos esses setores, esse experimento é notável. Olha, não foram os indígenas que no 7 de setembro passado resgataram a praça, a esplanada, do sequestro do fascismo, e a partir de seu acampamento Terra Livre, na esplanada, de braços dados com todas as forças ideológicas e progressistas do país, avançaram contra a presença inibidora, né, do obscurantismo, do agronegócio, do agrobanditismo, em direção ao Supremo Tribunal para pedir o reconhecimento daquilo que é o direito fundamental das comunidades indígenas e, junto
com elas, das políticas públicas que legitimam esse processo, não foram esses advogados indígenas formados pelas políticas de ação afirmativa nas universidades públicas, que da tribuna do Supremo sustentaram a representação de uma sociedade civilizada que reconhece os direitos e que valoriza todas as subjetividades que são emancipatórias. Eu acho isso um fenômeno, e por isso que o Brasil é tão admirado atualmente lá fora. E como foi um alívio para o mundo nós passarmos dessa etapa de rebaixamento, uma etapa de expressão muito de rés do chão, né, de rodapé, que marcou a nossa história política recente, né, e retomar, né, o lugar que nós construímos com muita luta, com muita criatividade, com muita base cultural, né, com muita capacidade de engajamento nas grandes mesas de negociação em todos os campos, nos principais fóruns que se instalam hoje no mundo, no Oriente e no Ocidente. Né? Então, acho que é uma alegria poder viver esse momento e ter consciência, né, de que existe o rés do chão, existe um rodapé, né? Mas que nós temos um outro patamar de descortinar, né, o nosso próprio presente e discernir nele os potenciais transformadores para disputar e conquistar futuros cada vez mais emancipatórios, mais civilizatórios. Né? Professor, o senhor falou que nós, em pouco tempo, conseguimos reorganizar as instituições, né, realinhar as instituições, inclusive o Congresso. Mas esse Congresso que temos hoje no Brasil é um dos piores da nossa história, um dos mais reacionários, nem falo conservador, mas já estamos para reacionários. Como é que o senhor observa, como é que o senhor analisa esse comportamento do Congresso Nacional, que é um reflexo da sociedade brasileira, e também essa dificuldade que um governo republicano, como o governo Lula, encontra, né, no sentido de termos um presidente e um governo que não consegue se alinhar com o parlamento e vice-versa? O motor da história, Maria Fernanda, é a contradição, não é? É a contradição que forma o dínamo operante das grandes mudanças sociais. O filósofo Hegel diz que a Minerva só voa no crepúsculo. Quer dizer, a inteligência só fulgura no lusco-fusco. Porque o lusco-fusco permite que a gente divise monstros que ainda estão assim na cena, mas também permite que a gente divise a luminosidade que abre o amanhã. Né? Então, o que marca essa nossa percepção de um Congresso rebaixado, de um institucional ainda em descompasso com as grandes mobilizações, é que nós já estamos enxergando um pouco mais longe. E, com isso, estamos acentuando a contradição. Um exemplo recente, para ilustrar. Quando, na passagem do regime militar para o regime de enunciado democrático, ainda civil-militar, né? Tínhamos tido eleição, inclusive, no colégio eleitoral, em que generais disputaram a eleição e perderam. A transição apostou no velho mecanismo de prometer tudo e realizar pouco, pela representação. Sempre tivemos os artifícios dos enunciados democráticos. A ditadura inteira vivenciou seu período letal, inclusive, com mortos, desaparecidos, com Constituição, com o Supremo Tribunal funcionando, com o Congresso funcionando, né? Mas ela erodiu a capacidade plena do exercício desses instrumentos. Com a ditadura fracassando no seu intento legitimável, a democratização foi uma mediação que se pensava pudesse ser por cima, à la Lampedusa, né? Mudar tudo para que tudo continue o mesmo. Né? E o que aconteceu?
quando se instalou a Constituinte, que se pensava viria o projeto dos notáveis para construir um modelo que desse mais do mesmo, né, que mudasse para conservar, que entregasse alguns anéis desde que salvasse os dedos, né? O movimento social que se fez consciente do seu papel protagonista na história arrebatou o espaço da Constituinte, ocupou esse espaço e produziu a Constituição mais avançada do tempo naquela altura. Então, ocupou as comissões, criou um mecanismo de democracia participativa, estabeleceu procedimentos inéditos do ponto de vista do lugar do social na produção de políticas públicas, com categorias inéditas. Ainda hoje, a gente pega, por exemplo, o SUS, que tem esse princípio da deliberação popular e do controle social das políticas pelos conselhos, e a gente vê que as categorias que as normas produzidas no interesse do SUS são absolutamente inéditas, categorias do tipo troca de saberes, categorias do tipo diálogo entre concepções de sociedade. E, pasme, Maria Fernanda, a categoria amorosidade, o conceito de amorosidade inscrito num documento regulatório. Ora, tudo isso reeduca o social, junto com a expectativa de memória e verdade, e junto com o resgate do protagonismo com a anistia, né? O salto é triplo mortal carpado. O salto é enorme. E é um arranque de caráter utópico sem precedentes. Então, eu diria assim, a contradição insere nas tensões, porque esse Congresso rebaixado mobiliza o social, modifica as editorias dos jornais, encontra repercussão no cenário internacional. Né? Você vê, enquanto na CPI do MST, não é, há ali, não é, uma discursividade rançosa, né? Obscurantista, quase uma pistolagem, né? Com algum arreglo, né? Ao convencional, o mundo inteiro fica contribuindo com o reconhecimento, premiando o MST. Por que você acha que o Papa está recebendo o presidente? Está recebendo porque ele já proclamou em suas encíclicas, em suas exortações, que sem diálogo com os movimentos sociais não se realiza paz nem justiça social. E, portanto, sem legitimar o protagonismo dos movimentos sociais, não existe institucionalidade que se sustente. Né? Não foi uma iluminação, uma reversão de projeto como numa estrada de Damasco, um raio que nos joga no chão e a gente abre a visão para pensar e mudar o percurso de vida. É um diálogo que se estabelece no contexto de todo o social. Olha só, olha o que se permitiu nesse período, romper com a mídia corporativa, a mídia capitalista, e trabalhar uma mídia alternativa, que não é mais alternativa, é uma mídia que é interpelante. Olha o que a gente está discutindo aqui. Olha o número de pessoas que nos acompanham. Olha o chat aqui ao lado, a interlocução, né? Olha a ação que se estabelece do ponto de vista de que todos nós temos opinião e podemos contribuir. E por isso a gente muda o modo de pensar, reverte as situações. E é por isso que o Moisés dizia há pouco, né? Mesmo quando se trate de um espaço reduzido como o de uma CPI, os deputados estão falando, mas eles estão dialogando com o lá fora. Eles estão prestando contas ao lá fora. Né? E entre nós, todos nós, estamos revendo nossas posições. A contradição nos empurra para frente e para cima. Né? Eu acho que é isso que é o belo, o empolgante da conjuntura que a gente está vivendo. Né?
E eu digo assim, um programa como esse, num espaço público, crítico, de comunicação, como o que vocês mantêm, prorroga o lugar da deliberação. Isso tem influência lá dentro. Isso mobiliza adesões. Isso educa para a política. Né? Isso abre a nossa consciência. Por isso que Paulo Freire dizia, né, que a pedagogia da autonomia é, antes de tudo, uma estratégia de comunicação. Né? E acho que é isso que a gente está disputando. A gente está disputando a comunicação, a gente está disputando a representação em nossos conceitos, em nossas categorias. Né? Por exemplo, eu lá no evento, né, tentei colocar para eles, né, que há uma diferença entre invadir e ocupar. E tentei mostrar que são eles que invadem, porque são eles que fazem a grilagem, são eles que fazem o tráfico de madeira, são eles que se enriquecem com o rendimento da produção, são eles que assaltam o erário pelos subsídios, enquanto que o movimento social, o MST, ocupa para transformar, para fazer produção para segurança alimentar, para construir fatores saudáveis de produção associada, como a agricultura familiar, e para construir uma perspectiva, né, de que o sistema de produção é para fazer o bem-estar do povo, não para enriquecer a caderneta de poupança ou o offshore de gente milionária, né, que não hesita em pedir subsídios e falir enquanto empresa que assaltou a poupança popular. O MST, por exemplo, por suas cooperativas, está ocupando a Bolsa de Valores, lançou certificados de restituíveis do ponto de vista de investimentos, né, para que haja uma capitalização da sua forma de empreender, mas haja uma socialização na sua forma de lucrar, né? Inclusive recuperando a ideia de função social da propriedade e dizendo, né, que o único modo legítimo de apropriação é o cooperado, é o que é familiar, né? É o que é associativo, né? E não aquele que acumula, hierarquiza e sacrifica todos, né, na ganância, né, que é canibalizadora. Né? Eu acho que a contradição nos move e a gente se educa nesse processo, e os nossos professores têm sido os movimentos sociais, inclusive do parlamento. É um parlamento problemático, mas que lições a gente tem, por exemplo, nessa comissão que estava, eu ficava admirado da presença feminina ali, aguerrida, combativa, inteligente, corajosa, destemida, né? De mulheres que, ao mesmo tempo, têm que se emancipar da misoginia, simultaneamente têm que construir um lugar político para o gênero no contexto de uma sociedade ainda patriarcal, né? E dava lições de política, esgrimindo os instrumentos funcionais do exercício do parlamento. Por isso que elas estão sofrendo bullying, né? Estão agora, né, submetidas a processo ético, eufemismo para dizer censuradas, reprimidas, elas mesmas criminalizadas. Né? Fantástico, eu acho isso um fenômeno. E os meios de comunicação, Maria Fernanda, não é mais aquele mecanismo vicário de servir ao interesse de capitalista que se apropria também dos meios de comunicação. A consciência, a capacidade de trabalhar, né, estratégias críticas para interpretar a realidade e contribuir para que ela se transforme em direção a superar obscurantismos, expoliações, opressões. Né? Falei muito, né, Maria Fernanda? Não, estamos aqui para lhe ouvir. Moisés, quer fazer alguma pergunta para o professor? Eu já tenho mais pergunta aqui na fila. Bora lá. Fale agora dos 10 anos do junho de 2013. Sim. E eu queria que o senhor fizesse 2 abordagens, se for possível, porque o inverno de 2013 é uma caravela que cada um enxerga do jeito que quer, né? Hoje. Ele gostou da metáfora, hein?
Agora a caravela aí, nós vamos usar muito a caravela. Professor, eu quero que o senhor reflita sobre como o senhor viu o junho de 2013 lá, naquele momento, e como que o senhor vê agora. O que sobra daquilo? O que foi aquilo naquele momento, o que sobra daquilo agora? Olha, são circunstâncias que nos desafiam, que são imbricadas de sentidos, às vezes alguns que têm contraditoriedade, né? Por exemplo, eu acho fundamental que na política contemporânea todo espaço, qualquer espaço, seja um espaço político. Eu, por exemplo, tenho um projeto acadêmico, né, que já tem mais de 30 anos, que se chama Direito Achado na Rua. A rua é a metáfora do espaço público, é o lugar do acontecimento, né, que a nossa literatura celebra. Castro Alves, quereis, pois, a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu, né? Mas que o culturalista Marshall Berman, examinando a literatura, indicou que essa metáfora que a literatura usa com tanta frequência, né, é a metáfora da transformação do povo, da multidão, em povo. Quer dizer, eles assim, na rua, pela literatura, né, no seu ir e vir, que reivindicar cidadania, dignidade, liberdade, direitos, a multidão transeunte se transforma em povo. Então, a rua é uma metáfora do espaço público, lugar de acontecimento, de reivindicação social, onde a gente experimenta em fibra a nossa capacidade de fazer política. Mas é também, como espaço, um lugar contraditório, porque ali também tem crime organizado, tem horda, e tem tensões. Por exemplo, um linchamento é uma expressão de revolta contra a injustiça. Camille lembrou no Homem Revoltado, né, que no núcleo de toda revolta há um sentimento de injustiça. Mas o linchamento é barbárie, não é isso? Na rua você discute regras, como fazer, não fazer, deixar de fazer e obrigar a fazer. Então, é um lugar de interlocução. Então, por exemplo, nós aprendemos que um Estado fechado, com um institucional reduzido pela ditadura, né, que aquilo que se chama de esfera pública estava interditado à cidadania, né, porque estava apropriado pelos grupos de interesse, notadamente grupos econômicos ou grupos ideológicos, na linha de fomentar um modelo de acumulação, né? E aprendemos que, para romper com o institucional, era preciso partir para o comunitário, vir de fora para dentro, né? Abrir democraticamente o Estado, né? Romper com esses limites burocráticos, funcionais, recuperar a racionalidade do burocrático, né? Então, fizemos esse aprendizado, mas ao escancararmos essas possibilidades, nós demos lugar para entrar também em contradições. Por exemplo, todos os movimentos sociais que surgiram nos anos de redemocratização contra o fechamento, né, que estava expresso naquela Lei de Segurança Nacional, que criminalizava quem se organizava, quem emitia opinião, né, quem reivindicava, né? O social foi capaz de criar novos sujeitos coletivos que reivindicam democracia e direitos. Por isso que a professora Marilena Chauí diz que a democracia não é só uma forma de governo, é também uma forma de sociedade, porque ela se define por ser um experimento de criação permanente de direitos. Quando a gente alarga esse mecanismo, por ali entra tudo, entra inclusive as formas democráticas de destruir a democracia, né? Entra também as formas quinta-colunistas, né, de solapar, de sabotar o processo democrático, né? É por isso que eu tenho dito, né, que o capitalismo é democrático, mas não pode ser plenamente democrático, porque no limite ele se refugia no golpe de Estado, na violência. Então, nesse processo, a rua foi disputada.
E é curioso, né, que não só a rua, a semântica foi disputada. Eu me lembro, Maria Fernanda e Moisés, indo a uma sessão dessas de audiência pública no Senado, que queria discutir o decreto do Executivo que regulava, no âmbito da administração pública, o princípio da participação democrática previsto na Constituição, sob a perspectiva de orientar a administração como se portar diante da necessidade de que os projetos das políticas implicassem em estabelecer mecanismos de participação, de deliberação, de controle social, veio um decreto legislativo para suspender esse decreto do Executivo, que não era para todos, era para orientar a administração. Não criava norma, porque regulava a norma que já estava na Constituição. E eu fui debater numa sessão do Senado, junto comigo estava o ministro Gilberto de Carvalho, que é quem fazia a gestão disso no governo, né? E olha o meu espanto de ver na bancada legislativa parlamentares originados dos partidos mais da ordem, dos partidos mais reacionários, né? Acusar o governo de ser bolivariano, de subtrair do legislativo a função própria dele, que era fazer a legislação, e tentar construir mecanismos de usurpação de processo democrático legislativo. Olha que coisa mais astuciosa, né? Um discurso democrático na voz de expressões políticas do regime autoritário, né? A rua também foi reivindicada, e olha aqui com essas expressões, vem para a rua, né? Reivindicar a rua, diferentemente dos movimentos sociais que o fazem para abrir espaços públicos, para universalizar os direitos, agora querem reivindicar na retórica dos direitos para fechar a rua, para assegurar privilégios, né? O que a gente viu desde então, no confuso desse momento, que inicia, né, com uma mobilização de jovens que se insurgiam pelos 20 centavos, lá, pelo debate sobre tarifas de transporte público, né? E logo a reação viu o ensejo para, de fora, confrontar um governo que, por dentro do institucional, se democratizava na linha de abrir a burocracia para a participação popular, para a participação social, né? Eu acho que é esse ambíguo. Então, cabe a nós, assim, trabalhar na condição de nossos espaços, nos espaços acadêmicos, nos espaços de comunicação, mas também na pedagogia da política, né? Nos espaços religiosos, né? Saindo do corporativo, saindo do âmbito privatizante das ideias, para construir mediações amplas, universalizantes, que são essas que operam nas mediações políticas, na luta por aprofundamento da democracia, na luta ideológica, a construção de uma intrassubjetividade de reconhecimento, né, de atenção às agendas, às bandeiras, aos projetos dos que lutam por reconhecimento, e de construir direitos que emancipem, né, que humanizem, né, que quebrem a dimensão coisificadora que a política tende a fazer no obscurantismo, coisificando as pessoas, coisificando o real, a natureza, né? A natureza é recurso, não é vida, né? E dialogando com as expressões que traduzem, né, a realidade do mundo no sentido de universalizar valores, né? Como os indígenas fazem, né? Como os movimentos organizados, né? Observe que nenhum deles é corporativo. Os trabalhadores hoje não lutam por ganhos da produção, eles lutam por cidadania.
As mulheres não lutam por reconhecimento da sua dignidade, lutam por democracia. Né? Os indígenas não lutam para ter uma forma de vida estacionada numa ancestralidade. Eles lutam para recuperar o nosso sentido de humanidade, inserindo a natureza como vida e descolonizando a natureza para que ela não seja mercadorizada, né? Lutam pelo planeta, não é isso? E eu acho que os meios de comunicação tendem a fazer o mesmo, né? Tendem a abrir o horizonte editorial, né, para que a gente trabalhe novos significados para interpretar o que está acontecendo em volta de nós. Né? É importante ver isso. Né? Quando um jornal põe numa manchete movimento social ocupa, movimento social invade, a gente já sabe o que significa aquela editoria. Quando o movimento social pede o fechamento penal, né, para criminalizar qualquer conduta, a gente já sabe o que significa essa editoria. Né? E é por isso que se pluralizou o editorial da comunicação. Né? O que vocês fazem com tanto brilhantismo e com tanta galhardia. Professor, quais seriam os mecanismos para a gente aprofundar a democracia? Então, eu tinha um professor que dizia assim: o Estado de Direito é masculino, a democracia é feminina. Ele dizia assim: o Estado de Direito é masculino porque ele reduz, impõe um status quo. A democracia é feminina porque o feminino quer sempre o ainda mais, o encore, o ainda mais. Né? Então, a democracia não tem fim. O que move a democracia é a capacidade de reconhecer o sentido histórico e político de um processo sem fim do humanizar-se. Os filósofos mais esclarecidos dizem que nós não nascemos humanos. Quer dizer, que a nossa origem biológica não nos define. O que nos caracteriza propriamente como humanos é a nossa experiência na história. Ou seja, é a capacidade de nos colocarmos em modo interpelante sobre tudo que nos reduz e nos define. Né? Por exemplo, os indígenas já foram vistos como monstros, já foram vistos como bestas. Né? Quando os navegadores chegavam de suas expedições colonizadoras, faziam os registros da experiência nos diários, como o Pero Vaz de Caminha, né, na sua célebre carta, e nos bestiários, as incongruências, as anomalias. Olha, nos bestiários. Então, os bestiários eram o lugar das monstruosidades. Os indígenas foram registrados nos breviários, nos bestiários. E por isso que o que caracteriza o seu lugar político hoje é que ele buscou sair da condição de besta, de fera, de monstro. Até a Constituição de 1988, os indígenas eram chamados de silvícolas, um subproduto da condição ecológica. Só em 88, com Ailton Krenak se pintando de genipapo e falando da tribuna de que são gente como nós, né, são sujeitos de direito, é que deram o salto pleno do que é humanizar-se. As mulheres tiveram que lutar contra tradições obscurantistas que lhe tiravam o humano para vê-las como diabolizadas, né? Aqui no Brasil, Branca Dias, há uma peça do Dias Gomes formidável chamada Santo Inquérito, que, aliás, ela foi interpretada por Regina Duarte. Olha que coisa curiosa. É a judia que é condenada à fogueira, história real, porque um padre que se apaixonou perdidamente por ela não podia reconhecer a sublimidade do seu amor, teve que ver nela o diabo que se instalou para tentar a sua convicção. Né? Mas olha como
é essa luta para sair da condição de bruxa, de feiticeira, de inflamável em fogueira. Vocês lembram, lendo O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que o incidente do noviço que troca sexo com a camponesa, ela é condenada à fogueira e ele à penitência de rezar 3 Ave-Marias, né? Porque ali não estava se matando a mulher, estava se matando o demônio, né? Olha a luta que é trabalhar na emergência do humano num social que desumaniza indígenas. Em 1824, criamos a nossa primeira Constituição liberal, inscrita no fundamento de que são os direitos humanos que a definem, por causa da Declaração de 1789, num sistema escravocrata, em que todo o trabalho era alienado do humano, porque o trabalhador escravo, sendo alienado do direito de ser e de ser livre, não podia ser gente, era coisa, e o regime jurídico do trabalho era o regime jurídico das coisas. Então, pense nesse processo dramático que é o humanizar-se. Então, o que cabe a nós, né? É olhar, discernir sobre as agendas que inserem, né, os programas de luta social por reconhecimento. Olha o livro do José Murilo de Carvalho. O livro se chama Os Bestializados. E ele estuda a proclamação da República, ele examina a cidadania inscrita no sufrágio, mas num sistema ainda censitário, de que não participava da política ninguém que não fosse branco, católico, proprietário. E aí ele vai buscar a relação do democrático, não no enunciado constitucional, mas no protesto, nos panfletos, nos jornais anarquistas, nas faixas das mobilizações anarquistas dos movimentos de trabalhadores, e ali vê uma cidadania ativa e não passiva, a cidadania na ação de reivindicação social, e não no voto que é concedido, que é negociado, que é recatado do ponto de vista. Na Europa, somente em 1958 que as mulheres alcançaram o sufrágio, gente, pleno. Então, a democracia tem que ser, como os direitos, a expressão das lutas por reconhecimento da dignidade do humano, mas uma dignidade material, não uma dignidade formal. E eu acho que é isso que a gente precisa examinar, dialogando, né? Então, você tem que dialogar com os movimentos sociais, com o MST, olha a agenda deles, leia os programas deles, interpretem as políticas que eles desenvolvem. É o maior programa educacional do Brasil, depois do MEC, que é da creche à pós-graduação. Olha as reivindicações dos indígenas. A pauta dessas reivindicações discutem, na pauta dessas reivindicações se discute desde o direito ancestral pré-estatal de ter seus usos sociais reconhecidos, até a forma de trabalhar uma leitura do econômico que não se assente na privatização dos meios, mas na solidariedade que os meios precisam ter, né, para poder realizar uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Então, Maria Fernanda, é um exercício de discernimento. Agora eu vou brincar, né? É uma elevação do cognitivo. Quer dizer, ser capaz de ver, né, o que é a interpelação do real, o sentido do movimento das transformações, né, isso, e deixar de obscurecer esse sentido por redução da legitimidade que nele se inscreve, né, e que, no caso, por exemplo, desses movimentos, é tanto mais legítima quanto o que reivindicam não é algo para si, mas para todos. Não é um bem político para si, é um bem político para todos. É um projeto de sociedade, é um projeto de educação, é um projeto de cidadania, né?
é um projeto de humanidade, é um projeto de renaturalização da vida social para reumanizar a natureza. É um paradigma, né? Aí cabe a nós, né, à luz da nossa capacidade de discernir, perceber o sentido que a história vai tomar, né? E tomar o bonde que nos leve a essa perspectiva mais transformadora, né? Felizmente, o que a gente aprende é que isso é dramático, mas é também um contínuo e uma constante. Maravilha, Moisés. Professor, e os estudantes? Há quem diga que a minha pergunta é bem objetiva no seguinte sentido. Há quem diga que há um déficit de militância dos estudantes nos últimos anos. Quero saber se o senhor concorda e o que o senhor acha da missão dos estudantes nesse ambiente em que nós estamos vivendo de pós-bolsonarismo, de tentativa de resgate do otimismo que o senhor falou aí. Qual é a missão dos estudantes? Onde é que estão os estudantes? Então, quando eu fui reitor, eu cunhei uma frase que escandalizou alguns colegas, porque eu disse que os estudantes acertam até quando erram. Porque na sua agenda há uma generosidade, eles estão sempre colocando expectativas que não são traduzíveis em ganhos corporativos, mas em possibilidades amplas de transformação do social, né? Então, historicamente, os estudantes, em todos os quadrantes, foram sempre muito protagonistas para as grandes transformações, né? No Brasil, por exemplo, quem lutou para que o petróleo fosse um bem do social e não apenas uma debênture? O petróleo é nosso. Foi a UNE, a União Nacional dos Estudantes, né? Então, eu acho assim, os estudantes são, em princípio, interpelantes. Eles são iconoclastas, né? Eles são, graças a Deus, rebeldes, não é isso? A inteligência não é conformista, a inteligência é crítica. Agora, como são jovens, eles têm diferentes graus de manifestação e mediações distintas sobre como eles interpretam para eles mesmos o sentido das lutas que eles travam, né? Por exemplo, quando me dizem que os estudantes estão apáticos, eu digo, estão apáticos porque a gente está procurando o protagonismo deles nas formas que, quando a gente era estudante, a gente considerava as formas legítimas, né? A política, por exemplo. E eles não estão lá. Mas se eles não estão lá, onde é que eles estão fazendo política? Na UNB, por exemplo, eu ia observar onde eles estavam fazendo, na Batalha das Escadas. A Batalha das Escadas é uma guerra de rap. Então, eu estava ouvindo os versos deles assim, na esgrima que eles faziam, né, com os motes deles, discutindo concepções de sociedade, concepções de mundo. Então, eu acho que a gente precisa, de certa maneira, de retirar a nossa tutela sobre eles, mas criar mecanismos para que eles possam se expressar de modo o mais espontâneo possível, do ponto de vista de externalizar suas leituras de mundo, né? Então, mudar... eu vejo, por exemplo, que na minha universidade, foram os estudantes que investiram na busca de abrir a universidade para outras cosmologias, para outros ingressos, para inserir no espaço da universidade os excluídos, os que a história e a política deixou à margem do processo político, né? As ações alternativas, né? E são eles, por exemplo, que têm fustigado, né, o currículo para descolonizar o currículo, para pedir, né, que
outros temas, outras matérias, outras formas pedagógicas se insiram. Então, eles estão por toda parte fazendo isso, só que a gente só está procurando ver o que eles fazem nos exames, no processo de ganhar, né, pontos em certames que medem o quê? Né? Medem categorias que, vamos dizer, já não são aquelas com as quais eles leem o mundo, eles trabalham a interpretação do mundo, né? Eu não estou dizendo que isso signifique abdicar do nosso papel, significa que a gente tem que abrir, não é, a capacidade de ver o processo estudantil como um processo que é sempre, em todo o histórico, foi um processo de transformação. Há pouco tempo, em São Paulo, era governador, hoje o vice-presidente da República, que tentou construir um programa de rezoneamento das escolas de São Paulo. E os estudantes saíram em ação muito opositora a esse processo. Até eu vi que aquela música linda, não me lembro agora o nome do autor, né? E se em jaula me colocar, essa jaula em sala de aula vou transformar. Os estudantes foram, inicialmente, se buscou contê-los por meio dos instrumentos tradicionais de repressão. Eles ocuparam as escolas para criar o ambiente, administrar as escolas ocupadas, escreveram nas suas cartolinas as palavras de ordem das reivindicações que eles traziam. E aí a governança logo quis reprimir, reintegrar-se na posse, né? Aí eu vi uma coisa inédita. Eu vi o Tribunal de Justiça de São Paulo abrir-se em audiência pública, considerar que os estudantes não estavam requerendo o domínio de nenhum espaço funcional da administração, mas estavam politizando o espaço da sala de aula e da escola para discutir educação. E o tribunal, em vez de julgar, adjudicando, reintegrar, não reintegrar, abriu audiência pública para construir diálogo entre os estudantes e as autoridades. E a política foi redefinida. Então, olha só, os estudantes estão abrindo espaços, estão procurando construir mediações, modificando suas categorias, né? Claro, como há uma massiva forma de redução também do seu discernimento para infantilizá-los, para reduzir seu espaço de participação, uma parte significativa é inibida nesse processo. Mas as suas lideranças, as suas organizações, os seus movimentos, eles educam. Claro que aí, a partir das ideologias, para qualquer campo do perfil político que se coloque na cena pública, né? Por exemplo, lá no dia que eu fui, me chamou a atenção. Estava sentadinho na primeira fila da bancada o Kim Kataguiri, que é desses movimentos aí das jornadas de julho, né? Que se fez porta-voz por trabalhar a ideia da rua, né, como uma forma de expressar participação política e cidadania, né? Mas que não abriu uma agenda de rever, né, o clientelismo, o caráter subordinante das políticas às quais ele aderiu, né? Mas no debate, enquanto aquela deputada se expunha para todo o Brasil, né, arriscando a sua própria reputação num debate que não lhe favoreceu, eu escrevi uma carta para ela dizendo qual era o sentido do meu diálogo com ela, sem pedir desculpa, esclarecendo, né, que eu não compartilhava do que era o modo, em alguns momentos até misógino, de enquadrá-la, né? Ainda que depois vi que o seu perfil não é de alguém que tenha nenhuma postura que mereça aplauso por ser um protagonista político da luta da democracia. Mas enquanto ela se expunha, o Kim Kataguiri não abriu a boca. Não abriu a boca. Não se expôs, não se colocou na perspectiva de trocar pontos de vista, né? Não se arriscou. Né?
eu percebo, está construindo sua carreira e não é mais liderança de coisa nenhuma, né? Mas assim, eu diria, no geral, né, os estudantes vão acertando quando erram, até quando erram, né? Porque eles mantêm essa disponibilidade, eles não estão lutando, em geral, por benesses, nem por verbas, a não ser para o conjunto da educação, a não ser para elevar a qualidade de ensino no Brasil, né? Mas não há corporativização das suas lutas, não há enviesamento das suas lutas. São lutas generosas e eu acho que, Moisés, devemos deixar bater no nosso peito sempre um coração de estudante. Professor, muito bom. O Kim Kataguiri, ele foi esperto, ele não ia se meter naquele duelo ali, porque ele sentiu que não era para ele, né? Então, a outra depois foi até ingênua, né? Ele não. Precisamos ver com atenção, né? Porque ele sabe se colocar, sabe se ajustar sem se deixar chamuscar. Mas isso aí é consequência do que aconteceu lá na CPI, acontece todos os dias, de um rebaixamento da interlocução, né? Nós que tivemos alguma convivência, algum tipo de convivência com gente identificada com a ditadura, por exemplo, sabemos que naquela época a interlocução tinha outro nível em relação ao que se passa hoje. Isso o senhor sabe, o senhor é do meio acadêmico, sabe mais ainda, né? Tem um rebaixamento da capacidade de discernimento e de ver a caravela, como o senhor diz, né? Que não tinha na ditadura. Aliás, tem um filme muito interessante, que eu não me lembro qual é, que aborda essa questão de como enxergar as coisas e que passa por essa questão da caravela. Não me lembro qual é o filme. Foi bom que o senhor retomou esse assunto, porque agora também é a partir dessa imagem que se cria, né, inspiração, que se traz inspiração para o debate, né? Vamos agora tentar enxergar as caravelas, vamos lá, vamos nos esforçar um pouco, vamos fazer. Aquela moça teve, pelo menos, a bravura de enfrentá-la no debate, né, que o Kim Kataguiri não teve. Essa é a questão, isso é que eu quero. Realmente, né? Eu até fiquei frustrado, né? Porque era uma oportunidade de recuperar uma interlocução com uma pessoa que tem futuro, né? E que também tem passado, né? Um passado estudantil. Mas é isso, eu acho que cabe a nós, né, construir, né, um patamar de discussão. E, por exemplo, a minha experiência naquele dia lá, né, é que, vendo outras sessões, né, uma balbúrdia, uma forma muito rebaixada de discussão. Uma deputada, inclusive, mencionou isso para lembrar que, pelo menos ali naquele instante, se teve uma oportunidade de fazer circular ideias, né? Quando você traz alguma questão que provoque, não é, o discernimento, as pessoas fazem silêncio para se ouvirem e se dispõem, não é, a tentar mudar a perspectiva, né, do seu ponto a partir do qual olham a realidade, né, e combinar o ponto de vista com a vista a partir do ponto, né, em que estabelece a sua perspectiva, né. Por isso que o filósofo Schopenhauer dizia que o importante não é descobrir coisas novas, mas olhar de forma diferente para o que se tem diante dos olhos e não se vê, né? Né? Então, eu acho que esse é o papel da política, porque a política, isso é Marilena Chauí quem diz, né? A notável professora, ela diz assim, a política é a mediação, né, que permite que a gente faça o salto consciente da história para a realidade que se transforma por mediação da política, né?
e que se move por impulso do direito, né? O direito não é a legislação, é essa possibilidade de amplificar o reconhecimento do nosso contínuo humanizar-se, né? E, portanto, é uma coisa sem fim, como a democracia é uma coisa sem fim. Por isso, a beleza da nossa Constituição atual, que é uma Constituição que foi construída nesse diálogo. Veja que aquele artigo 5º, que tem uma centena de enunciados jurídicos, não fecha a questão. O parágrafo que completa o artigo diz que o elenco que ali está descrito não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime. Se a natureza do regime for a democracia, a característica da democracia é ser um sistema contínuo de invenção de direitos. Isso também é a Marilena Chaui que diz, em continuidade ao pensamento do seu mestre, Claude Lefort. Há uma obra dele chamada Invenção Democrática, né? E o artigo, o parágrafo, ainda diz mais, ou dos princípios que a Constituição adota. Um dos princípios que a Constituição adota é de respeito aos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos são uma forma de emulação do jurídico para se abrir a novos horizontes de significação, projetos de vida, projetos de sociedade, né? Formas ampliadas de coexistência, que quanto mais reconhecimento tiver, mais feliz será a sociedade, né? Maravilha, eu quero aproveitar a sua presença, professor. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, até porque a gente tomou muito do seu tempo hoje, agradecer muitíssimo, inclusive, isso. Mas eu quero só botar uma fala aqui e quero falar com o senhor sobre essa questão dos militares e no envolvimento tão próximos à tentativa de golpe de Estado que nós tivemos e, né, que culminou aí no 8 de janeiro. Essa fala é do presidente do Superior Tribunal Militar. E aí eu quero depois falar com o senhor. Nós temos que ter calma, aguardar todo esse processo. E em ele sendo condenado, e após o trânsito em julgado, então o procurador-geral da Justiça Militar entrará com um processo junto ao Superior Tribunal Militar de indignidade para o oficialato. E aí, então, será um outro julgamento. Será um julgamento se esse militar possui as condições de continuar na vida militar. Então, aí será um julgamento que os ministros vão dar o direito ao contraditório, à defesa, ele vai ter todo o direito à defesa. Nós vamos levar em conta todo o seu período em que ele esteve na vida militar e, finalmente, nós vamos debater tanto os juízes togados, que são 5, com o seu saber jurídico, como os nossos 10 ministros militares, com conhecimento das especificidades da vida militar. E aquele conjunto de ministros, o plenário, vai, então, tomar a decisão se ele vai ser justificado ou se ele vai se tornar indigno. Então, nós temos um longo caminho a percorrer. Então, isso é sobre a questão do Mauro Cid. O senhor acredita no Superior Tribunal Militar? É possível ainda acreditarmos que os militares serão julgados pelo seu próprio tribunal ou deveriam ser julgados pela justiça comum? Precisamos passar a limpo parte dessa história do Brasil, que até hoje não puniu os militares que fizeram parte lá do golpe em 64? Então, essa é uma questão interessante, né? Imagine que é a primeira vez em muito tempo que a gente escuta um discurso de uma autoridade militar encravada no sistema de justiça, que, diferentemente dos anteriores,
afastava completamente a possibilidade sequer de colocar esse assunto na agenda, né? E que já antecipa um processo que vai se realizar, não é isso? Vocês devem ter notado que quando eu fui à sessão da CPI, eu fiz questão de colocar na minha lapela o bottom de uma das comendas que eu tenho. Eu tenho várias, porque o reitor acaba sempre recebendo várias comendas. Muitas do judiciário, porque a minha origem é o direito. Mas a que eu coloquei na lapela foi o da medalha do pacificador, a medalha Duque de Caxias, que me foi conferida pelo Exército Brasileiro. Né? Era uma espécie de simbólico. Eu queria mostrar ao tenente-coronel deputado Zuco que eu tinha hierarquia ali do ponto de vista da patente dele. Né? E funcionou. Mas eu fiz questão de esclarecer que aquela comenda me foi concedida pelo Exército Brasileiro, não é da instituição sequestrada por essa clandestinidade que está expressa aí em comportamentos como desses militares que estão sendo chamados à responsabilização. E aí mencionei que eu me senti orgulhoso de carregar uma comenda de um exército que foi o exército de Pandiá Calógeras, o exército de Euclides da Cunha, o exército de Apolônio de Carvalho, o exército de Miguel Costa, que fez a coluna, que foi para o sul, ao mesmo tempo que a coluna Prestes foi para o norte, o exército de Marechal Rondon, né, que a propósito de colocar a questão da interiorização, da regionalização, lacrou, né, a consigna de que morrer se necessário for, matar nunca. E finalizei com o exército do Marechal Lott, né, que inibiu golpes, né, que impôs, né, uma forma de disciplina do exército, né, que é antigolpista, democrática, é vinculada a uma tradição intelectual do exército, que trouxe para o Brasil a cientificidade com o positivismo de Benjamin Constant, do próprio Euclides da Cunha, Leia os Sertões, não é isso? E que, portanto, não se confunde, não é, com essa forma de entreguista, essa forma aviltada, de certa maneira, inclusive, cooptada por altas comissões, né, que recebeu com o modo como, por exemplo, nos últimos anos, no governo passado, né, se remunerou a lealdade dessa força. Né? Então, eu acho que esse exército tem possibilidades de construir um papel na história brasileira, né? E a fala do ministro-presidente é alvissareira, né? Porque no passado foi essa estrutura que sentenciou a rebeldia política. Né? Mas lá dentro mesmo houve vozes de oficiais generais investidos do papel que denunciaram a tortura, que mostraram, né, que havia algo necrosado na estrutura do sistema, que as Forças Armadas não poderiam se deixar contaminar por isso. Né? Então, eu queria saudar como alvissareiro, né? É muito diferente, né, dos últimos generais que, se a gente quiser colocar no panteão das frases, né, a última que me impressionou é de um general dizendo: cadê meu Viagra, pô? Não é isso? Não dá para colocar nesse rol, não é isso? Não dá pra colocar. Então, eu acho assim que eu até espero que possa ser no nível, por exemplo, de caserna, de disciplina militar, lembrando que foi aí que se fez o afago ao terrorista tenente lá, que tentou pôr bombas nos quartéis, né? E que, num afago de acomodação, né, foi posto em reforma, em reserva, com subsídios de posto de capitão, né,
e que chega até nós do ponto de vista dessa quebra absoluta de hierarquia, né, que não tem referência na história das Forças Armadas brasileiras, né? Uma história muito hierárquica, né? Não tem referências, né? Então, eu acho que, por exemplo, a fala do ministro do tribunal, ela é muito alvissareira, porque diz que é um longo caminho, mas é um caminho em que aceita discutir o fato de que houve uma quebra do princípio, não só da hierarquia, mas do ethos militar, né? Daquilo que é a expressão, né, que o militar adquiriu em termos de um papel relevante na política, né? Como Cincinnato em Roma, né? Assume as insígnias do poder, organiza o social e devolve as insígnias e volta para o campo para arar, né? Então, eu diria assim, é alvissareiro, né? Mas claro, eu sou daqueles que defendem que a hierarquia militar, como justiça, é só para examinar atributos do Código Penal Militar, né? Atributos que violam a Constituição e as leis gerais do país têm que ser atributo da justiça comum. Há países na América do Sul que não tem essa divisão de justiça. A justiça é nacional, não tem justiça especializada, justiça militar, justiça do trabalho. A justiça é uma só. Ela se organiza do ponto de vista das suas câmaras de deliberação, né? Mas eu acho que estamos numa fase de revisão das instituições. Talvez seja salutar, né? E um discurso como esse é muito melhor, né, do que eu quero meu Viagra pô, não é isso? Pensando por esse lado, com certeza, professor. Bom, eu vou ler os superchats, as mensagens que chegaram aqui para o senhor enquanto a gente conversava, eu e Moisés, e quero dizer para a nossa comunidade que faltam R$172 para a gente bater a nossa meta, essa meta que mantém essa live no ar depois dessa super aula do professor José Geraldo. Eu espero que a gente bata essa meta com tranquilidade, gente. Bora lá. Como é que eu faço para contribuir para atingir a meta? Como é que eu faço? Onde é que eu... O senhor é nosso convidado, a gente fica até constrangido de pedir dinheiro na frente do convidado, né? Não, fique tranquilo. Eu acho que a comunidade vai cumprir aqui com o seu papel de contribuição com a gente, de manutenção dessa live, desse super espaço aqui. Eu vou ler aqui a mensagem. Aguinaldo Silva diz: seja muito bem-vindo, professor José Geraldo. Ana Cunha, obrigada, professor José Geraldo, o senhor representa a democracia. Precisamos mostrar ao mundo que somos uma nação que valoriza o conhecimento. A Silvia Regina diz: vamos lá, comunidade linda, inteligente e sincera. Ana Cunha, chuva de pingos, ajudem o DCM. Cleusa Santos, um luxo ouvir esta aula deste admirável professor. Rosana Ribeiro, excelente aula, professor Geraldo, obrigada, DCM. Maria Cristina, boa tarde, segue o pingo. Cleusa Santos, ouvi-lo nos ajuda a transformar e autotransformar. A Georgia Trota diz: estava assistindo a CPI, olha o que eu estava perdendo, ainda bem que tu chegou a tempo, Georgia. O Sérgio Hargraves, excelentes ensinamentos. Iris Reutemann, parabéns ao DCM por trazer o magnífico professor José Geraldo. A Márcia Feliciano, que baita banho de conhecimento. Rosana Ribeiro, que aula, parabéns, DCM. Marcelo Silva Gomes, uma aula essa live. A Silvia Regina diz que trancou a porta da sala de aula e ninguém sai até a gente bater essa meta para essa aula monumental do professor José Geraldo. Luiz Kaufmann, vamos apoiar a mídia progressista. Sandra Caibara, professor José Geraldo é de uma clareza, verdade e simplicidade incríveis. A extrema-direita morre de medo disso. E a Georgia Trota chegou aqui, quero ouvir o professor muitas outras vezes aqui no DCM, obrigada pela excelente aula. E Rosana Ribeiro, o professor José Geraldo nos dê dicas de livros interessantes. Professor, fica aí as suas considerações finais e, se quiser, já deixe as suas dicas de livros aí a pedido da nossa espectadora Rosana Ribeiro.
Então, eu até disse alguns que são sugestões de leitura. Falei do José Murilo de Carvalho e os Bestializados, né? Ainda que o José Murilo, pelo que eu saiba, ultimamente aderiu ao monarquismo, mas nesse livro ele se supera, é uma coisa extraordinária de ler. Falei da professora Marilena Chauí, né, o que é democracia, né? Falei do Marshall Berman sobre tudo que é sólido desmancha no ar, um livro que nos ajuda a trazer vários outros livros. A expressão tudo que é sólido desmancha no ar é tirada de uma leitura do Manifesto Comunista, né? Um fantasma percorre a Europa, tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado se dessacraliza, né? Mas isso é influência de Shakespeare em Marx, porque a frase é de Próspero na Tempestade, né? Quando ele alude às grandes mudanças, né? Que nem as torres mais resistentes se mantêm diante do fragor da tempestade, e é claro que a tempestade ali não é uma invernada, é o mundo em mudança, né? Eu falei de Euclides da Cunha e os Sertões, né? Eu fui falando, falei de Claude Lefort e a invenção democrática, né? Mas então, a gente um dia. Você sabe, eu sugiro, eu assino uma coluna semanal num jornal do Rio Grande do Sul, chamado Jornal Estado de Direito. A coluna chama Lido para Você. Semanalmente eu publico minhas leituras de livros, teses, dissertações, né? Monografias, relatórios, né? Agora mesmo, a editora do jornal acaba de publicar um primeiro volume de textos da coluna, estes alusivos a direito, cinema e literatura. São referências que eu faço do meu tema, que é democracia, cidadania, justiça e direito, mas dialogando com todos os saberes, né? Arte, religião, ciência, é direito, né? Então, ali eu faço sugestões para pesquisadores e para editores, né? Então, essa coluna está no jornal Estado de Direito, que é editado em Porto Alegre, e a coluna chama Lido para Você, né? Então, ali tem uma infinidade de sugestões que podem ser úteis, né, para os interessados, né, para quem se colocou. Né? Mas foi uma alegria estar com vocês. Né? Esse é, como eu disse, né, um lado hoje forte da comunicação e do jornalismo, que representa aquilo que reduziu o jornalismo a uma forma muito subordinada por conta do modelo de propriedade privada dos grandes meios, inibindo a consciência do jornalista, inibindo a abertura editorial, né? Fazendo da edição, geralmente, um modo estereotipado disso que eu falei, né? De esconder as caravelas. Eu já dei cursos meus fazendo leituras de temas candentes só com material de edições de jornais, né? Como se, por exemplo, no caso da criminologia, como se constrói um estereótipo do criminoso, né? Como é que se faz uma rotulação, né? E aí, no DCM, a gente vê esse lado emancipatório do jornalismo, a comunicação como um direito público, né? Muito realizador daquele enunciado da Constituição sobre a ideia de comunicação pública, né? Mesmo quando ela é privada, ela é pública, né? Ela cumpre uma função social, como a educação. Mesmo quando privada, ela é pública, porque ela é privada na propriedade dos meios, mas ela é pública na responsabilidade constitucional de educar para a cidadania, né? E de ter compromisso com a verdade, né?
Então, Maria Fernanda, Moisés, foi uma alegria, e a toda essa comunidade que nos... Você só leu as boas, não tem nenhuma criticando, não? Não tem nenhuma. Moisés, quer falar alguma coisa na sua despedida para o professor? Não, eu só Desculpa, eu fui queria... falando. É difícil ter... Bueno, poderia ter, né? O Kim Kataguiri poderia ter aparecido aí para fazer uma pergunta para o senhor. Hoje ele Professor... deve estar falando lá na comissão, hoje ele deve estar falando, hoje não tem risco para ele. Essa ele não teve coragem lá. O senhor fez toda essa referência aqui, essa bibliografia aqui, mas eu acho mais interessante da intervenção que o senhor fez, quando eu fiz a pergunta sobre estudantes, foi a sua demonstração de conexão com a realidade do estudante, quando o senhor cita a música O Trono do Estudar. Eu achei aqui... Achou, é linda essa música, né? Que é do Danny Black. Isso, e essa música tem uma relação, tem um vínculo muito forte com as ocupações lá de 2015, que são os últimos grandes atos políticos dos estudantes, né? Temos que reconhecer. E o senhor, citando toda essa bibliografia, com essa sua sabedoria acadêmica, vamos dizer assim, ao mesmo tempo o senhor tem essa capacidade de fazer essa referência a uma música que é, na essência, uma música para estudante. Eu vou colocar aqui, só de fundo aqui para o encerramento da nossa conversa, um trechinho da música aqui. Vamos ver se é possível A ver. gente não pode tocar, Moisés, senão não pode? Os direitos, não os direitos. Pode por causa do direito. Moisés, e nem cantar, né, Maria Fernanda? Porque também... Cantar podemos. É que eu não conheço aí, a música, Moisés. então eu ajudava a cantar. Mas se eu for cantar, eu vou esculhambar com a música. Então declama. Eu vou citar um trecho. Eu vou citar um trecho do verso que foi citado pelo professor. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E aí repete esse refrão aí que foi citado pelo professor, que é uma coisa que me emocionou muito, porque passa seu vínculo com essa realidade hoje, e esse vínculo com o estudante, que o que o senhor falou, então, não é uma conversa de teoria de nada, é da sua realidade. Quer dizer, o senhor é um professor que vive a universidade, que está do lado do estudante, que conhece a realidade e que fez, assim, uma abordagem muito especial do que é a cabeça do estudante hoje. Então, acho que isso foi também uma das partes mais importantes da sua aula hoje, foi essa sua conexão com a juventude, com os jovens de hoje, e entender a cabeça deles, citando essa música, que é a música das ocupações de 2015. Que pena que a gente não possa tocar aqui, mas aí fica aqui a informação, é do Danny Black, essa música, se chama O Trono do Estudar, né? E tem no YouTube aqui, inclusive tem o Chico Buarque cantando com uma turma. Tem uma versão que a propósito das ocupações dos estudantes, 2015. Uma espécie de primavera democrática, né? Porque mudou conceitos, né? O próprio Tribunal Sisudo da Avenida Paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo, se reconfigurou para não ser adjudicador, mas para ser um espaço de diálogo, e criou condições para que os estudantes e o governo construir. Espero que o governador, então, tenha aprendido a lição e agora, como vice-presidente, possa exercitar também a mesma disposição mediadora, né? E, então, fizeram uma gravação com vários grandes cantores trabalhando a música. Chico Buarque, entre eles, que, aliás, eu não sei se é hoje ou se foi ontem que aniversariou. Sim. Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Parabéns ao Chico Buarque, não é isso? Viva o Chico Buarque, viva o professor José Geraldo, que maravilha tê-lo aqui na Live da Tarde. Estamos sempre de portas abertas para lhe receber quando o senhor quiser voltar. É só chamar, que vai ser um prazer enorme poder conversar com o senhor, tá bom? Maria Fernanda, só falta R$ 1,64. Falta R$8, na verdade, 7 agora com esse 1,64 que chegou, mas é isso aí, já estamos quase batendo a meta, vai dar tudo certo, como sempre dá por aqui. Essa aflição faz parte, professor. Muito obrigada, viu? Um grande abraço. Um abraço. Moisés, Maria Fernanda,
Foi uma tarde muito prazerosa, né? A gente não precisa ser ranzinza, né? Para poder falar de questões sérias, né? A gente tem que ser suave na forma, duro no conteúdo, mas suave na forma, né? Maravilha, professor. Obrigada. Um abraço carinhoso. Um abraço. Um abraço. Que momento, Moisés Mendes. Gente, faltam só R$3 para a gente bater a nossa meta, enquanto a gente respira aqui, eu e Moisés, dessa super aula com o professor José Geraldo, né, Moisés? Que aula, que capacidade de reflexão dele. Quer dizer, claro, não surpreende, né? Mas essa conexão dele com os jovens, essa verdade, né, que ele passa desse vínculo como mestre com os estudantes, é muito interessante. Uma pena que não dê para... Eu quase cometi essa barbeiragem de não poder tocar a música, mas as pessoas agora estão sabendo, é só procurar no YouTube, né? O Trono do Estudar tem uma versão aqui com vários artistas tocando a música muito bonita, né? E ficou muito, muito emocionante essa citação, né, de um mestre, de um cara que já fez de tudo na universidade, citando uma música que os jovens cantaram nas ocupações de 2015. É muito emocionante isso. Bueno, e aí terminou o nosso tempo, né? Também agora, que bom, né? Aí terminou o nosso tempo com as metas batidas, olha só que maravilha. Cabe a gente agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, que pingou, que contribuiu, que mandou superchat, que curtiu, que compartilhou. Tem algumas mensagens aqui, a Iris Rotman diz parabéns ao Moisés e Fernanda pelo diálogo. Também quem mais chegou aqui dizendo... A Elaine Luzi, que bálsamo poder ouvir esse professor maravilhoso. Muito obrigada por fazer parte de nossas vidas. Grande abraço. Fica aí a nossa gratidão ao professor José e a Rosana Ribeiro agradecendo também as dicas de livros do professor José Geraldo. Foi isso, Moisés. Muitíssimo obrigada por compartilhar essa live da tarde aqui comigo nesta terça, nas nossas santas terças-feiras. E amanhã nos encontramos na quarta-feira no café da manhã, né? O café da manhã começa às 8 horas contigo, né? Com o Kiko, o Leandro, e depois entra o Breno. O Breno Haltman. As pessoas sempre me perguntam, eu entro às 10h30, né? Quando todo mundo já tomou café, o que tiver ali, né? Algum croissant que tiver sobrando. Isso aí, Os brioches, aquele se tiver algum lanche brioche aí, do eu ainda almoço. Aquela não, eu entro maçã. às 10h30. Entro às 10h30, converso com a Maria Fernanda e o Leandro até o meio-dia. É um espaço que me agrada muito, até porque tu pega de manhã a notícia mais fresca ali no começo do dia, né? Não falamos de Maria do Rosário, não falamos do processo do Bolsonaro, não falamos... Vamos conversar amanhã sobre isso. Maria do Rosário é o processo, as ações do caso da Maria do Rosário com o Bolsonaro que foram para a primeira instância. Vamos comentar amanhã. Amanhã a gente comenta, porque nunca falta assunto. Um beijo grande, comunidade. Fiquem ligados que tem DCM às 21 horas. Tem o essencial. Não saiam daí. Tchauzinho.